Ilustres amigos do canal, tudo bem? Vale a pena comprar um pré-fixado a 12% se essa taxa continuar para daqui a um ano, 2 anos, e vender um IPCA a 5,45 para recomprar a 6,3%? Essas e outras dúvidas nós falaremos no vídeo de hoje. Vini Invest, o único canal do YouTube com vídeos diários, durante a semana, vídeos abertos, final de semana, no clube de membros e que responde todas as suas dúvidas. Você tem dúvida? Escreva aí nos comentários que eu vou te responder e talvez a sua dúvida gere um vídeo como este aqui. Vamos lá, vamos começar com a primeira pergunta que eu achei bem interessante. O internauta colocou: Vini, tem uma oportunidade de investir num CDB do Banco Daicoval com IPCA a 7,5 para daqui a 2 anos. É uma boa ou não? Toda vez que nós falarmos de CDB, seja pré, pós ou indexado a IPCA, o primeiro ponto é você entender o banco emissor. Você ter a sua avaliação própria. Será que o banco é confiável? O Banco Daicoval é um banco que tem um histórico muito longo aqui no Brasil. Foi criado em 1968. Bom, por essas décadas e décadas no Brasil, já nos traz uma informação aí de que esse banco pode ser interessante. Segundo ponto, você pode entrar no www.bancodata e pesquisar sobre ele. Eu trouxe alguns números para você. O índice de Basileia, que é a relação entre capital próprio e capital de terceiro, ele tem um mínimo ali de 11%, que é o que o Banco Central coloca. Veja que o Daicoval está em 14,2%, está acima do mínimo exigido. Índice de mobilização, ali nós também temos um parâmetro, o máximo seria 50%. Veja que ele está em 15,9%, também bem interessante. Mas o mais importante mesmo é lucro, banco dá lucro. Olha o histórico aí, em que pese estar desatualizada a informação de 2023. Eu tenho uma planilha que eu trago todas as informações dos principais bancos. Se você quiser, me mande um e-mail que eu vou te encaminhar gratuitamente. Mas olha aí, o Banco Data vem mostrando que nos últimos 4 anos, 20, 21, 22 e 23, nós tivemos resultado positivo. Ou seja, o banco vem dando lucro, ainda que tenha caído nos últimos 2 anos. Então, me parece que do ponto de vista do emissor, é um banco sim confiável. Aí vamos para a segunda parte da nossa análise, que é a análise propriamente da taxa e do prazo. Em relação à taxa, 7,5%, eu gosto sempre de comparar com o Tesouro Direto. Então, se estamos falando de um CDB IPCA, você precisa comparar com um título IPCA. Nós não temos no Tesouro Direto esse vencimento. Teria o 26 e teria o 29. Como para compra só tem o 29, eu estou trazendo ele aí na sua tela. Taxa de 6,32. Eu adoto aqui um parâmetro mínimo dos mínimos, de um spread de 1%. O que é isso? O título privado tem que me dar no mínimo dos mínimos 1% de diferença. Só que lembrando, eu estou comparando um título com vencimento para 26 para 27 com o Tesouro IPCA para 29, o que não é o correto. Mas está aí o segundo parâmetro. Então, ele passa por esse parâmetro de 1%. Se nós considerarmos a inflação estimada para daqui a 2 anos, é em torno de 4,5%. Você teria aí uma rentabilidade bruta de 12,34%. Provavelmente você ganharia mais do que o Tesouro Selic. Com certeza ganharia mais do que o Tesouro IPCA, caso existisse o mesmo vencimento. E aqui vem a parte final dessa primeira pergunta. Vantagens então, a taxa acima desse spread, dessa diferença do Tesouro Direto. Uma rentabilidade que eu considero boa, 12,34 é a expectativa se a inflação for 4,5 e te protege contra a inflação. Então essas são as vantagens. As desvantagens, eu vejo principalmente duas. Comprou CDB, tem que segurar até o vencimento. Não tem liquidez, você vai precisar aguardar o vencimento dele. E é um pouco menos seguro que o Tesouro IPCA. Por que um pouco menos? Tesouro Direto é um investimento mais seguro.
Em resumo, e para não ficar em cima do muro, eu particularmente não vejo problema nesse CDB, mas escolheria um com um prazo um pouco maior para realmente você ganhar, porque essa diferença pouco acima de 1% pelo prazo só de 2 anos, eu não acho que é uma boa. Talvez aí num banco confiável encontrando a 4%, eu já acho que seria interessante. Aliás, uma diferença dessa para daqui a 4 anos, eu acho que já seria interessante. Se você já está gostando, dá aquele super like. Se não é inscrito, inscreva-se agora para receber os alertas diários. Vamos lá. Segunda dúvida. Vender um IPCA comprado a 5,45 em dezembro de 23 e depois recomprá-lo, será que vale a pena? Então veja, o internauta comprou a 5,45 há pouco mais de 6 meses. Está na dúvida se vende esse título e recompra o IPCA. Aqui o que eu quero chamar a sua atenção não é tanto para a taxa. Nessa primeira parte, veja aí o preço desse título ao longo do histórico desde que ele foi lançado. Repara que ele chegou a quase R$ 1.600. Vini, quando é que isso aconteceu? Lembre-se sempre da relação preço e taxa. Quando um sobe, o outro cai. Então, se você não entende essa relação, você fica na dúvida, compra errado e aí acaba se desesperando. Como o internauta colocou que comprou em dezembro de 23, mas não precisou a data, eu estou estimando pela taxa que pagou em torno de R$ 1.335, R$ 40. Se ele for vender hoje, vai ter um prejuízo aproximado de 10%. Por quê? Ele comprou com um preço. O preço está caindo. Está caindo por quê? Porque a taxa subiu. Então veja, logo de cara, você já assumiria um prejuízo de 10%. Só que o prejuízo é maior. 10% é só com a venda. Se esse recurso tivesse aplicado, por exemplo, no Tesouro Selic, você teria ganho aproximadamente aí uns 6%. Então, na largada, você já estaria perdendo entre 10% a 16%. Só que tem um outro detalhe. O interesse de comprar agora seria com essa taxa de 6,33. A pergunta que eu te faço é, se essa taxa subir a 6,5%, a 7%, você vai vender de novo? Ou seja, novamente, vai ficar com mão de alface e vai entregar para o Tesouro Direto assim gratuitamente? Para você não ter dúvida, então, a minha opinião. Volto a dizer, opinião, não é indicação. 5,45% não é ruim. Vou repetir, taxa de 5,45 não é uma taxa ruim. Ela está, nesse momento, fora das melhores taxas, porque as taxas dispararam. Mas você não deve se preocupar com essa taxa, a não ser que você queria ganhar aí nos próximos 6 meses, talvez um ano. Aí é preocupante. Segundo ponto, quando você estiver de olho em taxas acima de 6%, tenha sempre como parâmetro algo daqui a 4 a 5 anos. Gravei vários vídeos no canal mostrando que nesse prazo e com essa taxa você ganha fácil do Tesouro Selic, que é um investimento difícil de ser batido no Brasil. Então, na minha opinião, eu manteria com essa taxa. E se você tiver visão de médio para longo prazo, aproveitaria esse momento. Tá aí a segunda pergunta para você. E nessa linha do Tesouro IPCA, veio uma pergunta desafiadora. IPCAs a 6%. Vão continuar no Tesouro Direto? No momento que eu gravo esse vídeo, que é exatamente aqui, no dia 25 de junho, nós estamos tendo essas taxas, IPCA 29 a 6,32, IPCA 35 também 6,32 e o Tesouro IPCA 2045 a 6,33. Todas as três taxas estão acima de 6,30, no Enem de 6%. Esse é um primeiro ponto importante. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é para o preço. Repara, o IPCA 2045 na última coluna, cravado nos R$ 1.200. Quem é do clube de membros sabe que eu falo desse valor como uma oportunidade. Se você quer entender, entre para o clube de membros que eu explico melhor. E o IPCA 2035 por volta de 2.200 também é uma oportunidade. Dito isso, vamos então para a resposta a essa pergunta de forma taxativa. Eu não acredito em taxas abaixo de 6% no curto prazo.
abaixo de 6%. Acredito sim que elas podem cair, mas existe ali uma resistência por volta de 6%, que para elas caírem, duas questões têm que acontecer. Ou uma grande melhora no cenário internacional, que derrube as taxas independentemente de qualquer situação no Brasil, ou uma expectativa grande de melhora de questões positivas no Brasil, de forma tão acentuada que também derrube essas taxas. Como eu acho que esse cenário deve ser intermediário, eu não acredito que nós podemos ter taxas em quedas em razão do cenário brasileiro. Continuando então, eu não acredito em taxas abaixo de 6%. Só que tem um detalhe, eu trouxe agora para você essa tabela do painel do Tesouro Direto, a ferramenta que eu criei, que traz análises de taxa e de preço. Olha aí o histórico dos últimos 12 meses. Somente os últimos 12 meses do IPCA 2045. Quem compra esse título entre 1.170 até 1.210 está pegando os 10% melhores preços dos últimos 12 meses. Vou repetir, se você comprar esse título por volta de até 1.210, você está comprando entre os 10% melhores preços. Vini, como assim? Se você compra um título barato, você pode comprar mais unidades dele. E logo, quando essa taxa aí começar a cair, esse preço vai disparar. Essa é a minha dica para você. Vamos para mais uma pergunta aqui. Comprar e vender pré-fixado a 12% tem ganho? Então a pergunta do internauta é a seguinte. Eu comprei um pré-fixado com uma taxa de 12. Quero vendê-lo daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos. Nessa mesma taxa, supondo que a taxa não caiu, eu vou ter ganho ou não? Essa pergunta é muito interessante e o raciocínio dela serve também para o Tesouro IPCA. Por isso, compreenda aí. Vamos lá. Na data de hoje, o Tesouro Direto tem 2 títulos pré-fixados. Aliás, desde fevereiro de 2024, esses dois. 27 e 31. São os 2 vencimentos que nós temos. Mas com a taxa aí de 12%, ou seja, acima de 12%, é só o pré-fixado 2031. Só que tem um detalhe. Ele é bem volátil. Eu vou fazer aqui uma simulação para você daqui a 1 ano e daqui a 2 anos. Então, se você tem prazo menor, não vale para você, investidor. Veja, no canto esquerdo da sua tela, eu trouxe a simulação. Um investimento de R$100 mil, uma suposição, comprando então com 12% e vendendo daqui a 1 ano, dia 25 de junho de 2025. Você teria aí uma rentabilidade líquida de 9,69%. Ou seja, se a taxa se mantiver, ainda assim, se você desejar, você vai ter um ganho líquido de quase 10%. Por que isso? Isso é o efeito, então, do seu investimento no tempo. Quanto mais tempo você deixar, melhor vai sendo para você. Por quê? Nesse primeiro caso, você pagou um imposto de renda de 17,5%. Olha a segunda situação. Resgate daqui a 2 anos e mantendo essa mesma taxa. Comprou a 12 e vendeu a 12. Veja que nesse caso você tem uma rentabilidade líquida, descontada a taxa B3 e descontada também o imposto de renda de 10%. E nesse caso, ficando 2 anos, o imposto de renda sai de 17,5% para 15%. A alíquota melhora e você, investidor, paga menos imposto de renda, tendo um retorno líquido maior. Respondendo então a sua pergunta, ficando 1 ano ou ficando 2 anos, comprando com essa taxa e ela se mantendo, nos 2 casos você ganha. Um 9,69 e o outro acima de 10%. Vamos para mais uma pergunta. Agora sobre pós-fixado. A dúvida é CDB a 103% do CDI ou Tesouro Selic? Vamos lá. Ao fazer esse comparativo, você tem que sempre considerar 3 questões que eu acho importante. Rentabilidade, liquidez e segurança. Rentabilidade, pouquinho acima do Tesouro Selic, 103%, 3% acima aproximadamente. A liquidez não foi informada, ou seja, não foi dito se pode resgatar diariamente ou não. Como a diferença é muito pequena, eu estou entendendo que é um CDB pós-fixado de liquidez diária. Qualquer dia poderia ser resgatado, ou seja, teria aí mais ou menos a mesma liquidez. E a segurança? Não foi informado o banco emissor. Lembra aquela análise que eu fiz do Daicoval?
É isso que você precisa fazer, olhar o banco emissor do CDB. Não é a sua corretora ou seu banco, é aquele que está emitindo esse CDB. Trazendo então para o caso concreto, a rentabilidade, na minha visão, é uma rentabilidade baixa em relação ao que oferece o Tesouro Selic. Em termos de liquidez, se for diária, é praticamente igual ao Tesouro Direto. Se não for diária, a liquidez ainda vai ser pior, o que conta desfavoravelmente em relação ao CDB. E em termos de segurança, o CDB sempre tem um risco maior do que o Tesouro Selic. Quanto maior é esse risco? Depende do banco emissor. Como o valor é pequeno, eu estou entendendo que ou é um bancão ou está com a taxa muito ruim. Em resumo para você, eu prefiro o Tesouro Selic em relação a esse tipo de CDB a 103%. Se você quer entender um pouco mais, eu quero te fazer um convite. Nós temos um grupo aberto no Telegram, na qual pessoas, investidores, se ajudam, trazem informação, retiram dúvidas e que eu monitoro de perto. Se você quer entrar lá para trocar experiências, sem comentários políticos e mais do que isso, sem fazer propaganda de nada, você é convidado e o link está na descrição desse vídeo. É gratuito, volto a dizer. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que envie as suas dúvidas nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.